Tendo em vista que nós temos um inimigo com tamanha habilidade comercial, temos meditado sobre isso. Hoje é a terceira noite em que nós estamos refletindo na profecia, na revelação dada a Ezequiel no capítulo 28. Como nós poderemos nos defender? Tendo em vista nossa limitação diante de um grau tão elevado de perspicácia, de sagacidade, de arte da mentira, da ilusão, desse que detém o poder de um grande comércio. Conforme temos meditado nas 2 noites anteriores, somos, na verdade, exortados pela palavra de Deus a fazermos isso, a buscarmos a sabedoria e o discernimento, que valem mais do que o ouro e do que a prata, porque isto, sem dúvida, fará toda a diferença em nossa vida pelos séculos dos séculos. A capacidade de discernir, a capacidade de entendermos o que é treva e o que é luz, o que vem de Deus e o que não vem, a capacidade de discernirmos entre aquilo que é amargo e aquilo que é doce, fará toda a diferença eternamente pelos séculos dos séculos. E a palavra de Deus nos mostra um caminho. E ela diz: pelos frutos vocês irão discernir. Os falsos profetas existem. Aqueles que afirmam falar, ministrar, pregar, profetizar da parte de Deus, mas não foram por Ele enviados. Eles existem. E eles são sedutores, são guias cegos. E eles guiarão outros cegos e ambos cairão no abismo. E se você não quiser estar entre eles, abra os seus olhos, enxergue, compreenda a realidade. Sabe, meu irmão e minha irmã, você que me ouve em algum lugar deste mundo, nós não estamos aqui para falar mal de ninguém, ou nos levantarmos contra o ministério de quem quer que seja. Não estamos pregando sobre esse assunto movidos pela inveja, no que diz respeito à grande prosperidade do ministério A, B, C ou D, nem do Y e nem do H. Não. Estamos aqui para pregar a verdade, doa a quem doer. Nosso objetivo aqui não é angariar simpatia de ninguém. Não estamos aqui para aumentar um grupo seleto de amizades. Estamos aqui na qualidade de profeta de Deus. E há uma grande diferença entre um profeta que é de Deus e um falso profeta. A palavra de Deus diz
que o falso profeta é aquele cara, é aquele sujeito, é aquele homem, aquela mulher que cura as feridas do povo de Deus superficialmente. E diz a eles: pais, nenhum mal virá sobre vós, quando o fim está tão próximo das portas. O profeta de Deus é aquele que enfia a mão na ferida. E isso pode arder, e isso pode machucar, e isso vai te incomodar, e isso vai tirar o teu sono, e isso vai te fazer sofrer, mas vai sarar a tua alma, vai abrir os teus olhos para a verdade, vai tirar você da escuridão, da penumbra, da ignorância espiritual, e dar a você a direção, o caminho que poucos têm andado por ele, chamado na palavra de Deus um caminho estreito e apertado, mas que é o único que leva à salvação. Pelos seus frutos. Quem são eles, afinal? Onde eles estão? Isto não é apenas importante, isto é fundamental para mim e para você. Sabe, existem dois aspectos importantes acerca desses falsos profetas, desses enganadores, desses que prostituem a palavra de Deus para obterem lucro, destes que falsificam a palavra de Deus, que mutilam as verdades de acordo com seus próprios desejos, que fazem exatamente aquilo que o povo hebreu fez no deserto do Sinai, quando eles pegaram aquelas peças de ouro que vieram com eles do Egito e colocaram no fogo e fabricaram um Deus, a imagem de um boi, e disseram: esse é o nosso Deus, que nos tirou do Egito. Hoje a matéria-prima é diferente, não é mais o ouro. A matéria-prima são versículos bíblicos arrancados de seu contexto. E cada um arranca aquele que quer, aquele que deseja, aquele que se encaixa mais nos seus propósitos, na sua própria visão. De maneira que nós temos centenas e centenas de denominações, e cada uma delas pregando uma espécie de evangelho diferente, com uma visão diferente, com ensinamentos diferentes, com doutrinas diferentes, com costumes diferentes. Tem de tudo, meu irmão, que você possa imaginar. Mas a verdade, ela é apenas uma só. Se ela é importante para você, então abra o seu coração e deixe que esta semente que nós estamos plantando possa germinar com liberdade, crescer, invadir tua alma, teu coração, tua consciência, tuas decisões, e verdadeiramente provoque mudanças. Altere o rumo das coisas ao seu redor e dentro de você. Existem aqueles homens que são sagazes, espertos, que têm capacidade comercial, que vendem às pessoas aquilo que o desespero e o desejo do coração delas ambiciona. E esses homens trazem em si um poder de ilusão, um poder de conquista,
um poder de prender a atenção das pessoas e de fabricarem um Deus conforme o desejo de seus próprios corações. E fazem da casa do Deus Todo-Poderoso, transformam esse lugar santo em um covil. Essa é a expressão que Jesus usou. Em um covil de salteadores. Nós comentamos sobre isso na noite passada, sobre o momento em que Jesus entrou naquele templo e expulsou aqueles vendilhões. Todos eles estavam envolvidos com as coisas de Deus, eram sacrifícios, os animais tinham que ser puros. Eles não podiam ter mancha, nem defeito algum na unha, nem ter um dedo faltando, ou um pedaço de pelo raspado por alguma doença. O sacerdote teria que aprovar esse animal, e eles fizeram de todas estas circunstâncias uma forma de arrancar uma grana, de faturar em cima. E o que é que nós temos em nossos dias? Homens que trazem a mesma esperteza, sagacidade, cuja mente e o coração deles é movido por Satanás. E você pode dizer, missionário, que absurdo. O senhor deve estar nervoso, porque isso não tem sentido. Como é que o meu pastor, o meu bispo, o meu apóstolo, ele prega tão bem, ele tem um terno bacana, ele fala tão bonito, ele canta, que é uma maravilha, ele expulsa demônios? Eu preciso acreditar em tudo o que ele fala. Afinal de contas, foi o apóstolo Pedro que disse que devemos ser submissos aos nossos pastores, aos nossos líderes, porque eles cuidam da nossa alma. Sem dúvida alguma, devemos reconhecer quem verdadeiramente cuida de nossa alma. Quem são os verdadeiros pastores que apacentam um rebanho, e quem são os palhaços que entretem bodes, que fizeram do altar um picadeiro, que fizeram da igreja um circo, um covil de salteadores, e que não estão nem aí para a alma de ninguém. O negócio deles é faturar, é colocar em evidência cada vez mais suas próprias denominações. Eles não estão lutando por um reino, eles estão lutando pela denominação das quais eles são fundadores e presidentes, para o engrandecimento dessa coisa, para que venham a haver mais congregações, e entre mais grana, e entre mais dinheiro, e eles se tornem mais famosos, e tenham mais emissoras de TV e rádio à sua disposição, para que a exposição do rosto deles, da imagem deles, da palavra deles, cresça cada vez mais. É um vírus que infectou o próprio querubim da guarda, Lúcifer. Nós temos o exemplo de Judas Iscariotes, irmão. Você não vai ver esses homens rolando no altar da igreja, falando com uma voz cavernosa, arrastando uma corrente ou trazendo um tridente. Você não os verá, nem eles próprios se dão conta de que são falsos profetas. Eles não se dão conta que o coração deles e a mente deles está pervertida por Lúcifer, e que na verdade é o próprio Lúcifer quem controla as ações deles, quem comanda o sentimento deles, os desejos dele, e quem comanda os versículos bíblicos que eles escolhem para a próxima campanha, para continuar a envolver o povo neste grande comércio que vai desembocar no lago de fogo e enxofre.
de gente que viveu um falso evangelho, que não discerniu o corpo de Cristo, que não entendeu jamais o que é que significa ser igreja, como Judas. Ele expulsava demônio, ele curava enfermo em nome de Jesus, ele acreditava que Jesus era o Messias, pode ter certeza disso, ele tinha provas disso, ele tinha evidências disso, mas ele não discerniu a mensagem do Cristo, ele não discerniu as boas novas, ele não compreendeu que reino era esse, que obra de libertação era essa. Ele se detinha apenas à vaidade judaica dos israelitas de se verem livres do domínio de Roma e colocarem o Messias no trono. Veja hoje, a maior ambição da maioria dos pastores de hoje em dia, ao se tornarem um pouco conhecidos, a maior ambição desses homens acaba sendo tornarem-se eleitos a um cargo político de deputado ou senador. E sempre com o mesmo pretexto: nós vamos defender o povo de Deus. Hein? Você realmente acredita nisso? Que o povo de Deus precisa de um homem para defender, que a igreja precisa de algum deputado ou senador para defender os seus reais interesses? Eu me refiro aos reais interesses da igreja de Jesus. Quem defende esses interesses é o próprio Deus Todo-Poderoso. Não tem governante, não tem homem, não tem mulher, não tem chefe de Estado que possa superar o poder de Deus, e aquilo que ele determina acontecerá, nem que seja a perseguição da igreja. Isso só sucederá debaixo da ordem e da permissão de Deus. O que há de vir virá, e ninguém poderá evitar isso, seja no Congresso ou no Senado Federal. Ninguém percebeu que Judas Iscariotes tinha dentro de si o próprio príncipe das trevas. O Deus desse século estava dentro dele, e ninguém percebeu nada. Quando ele se levantou para sair, eles disseram aleluia. E aí, Judas, vai na paz, irmão. Glória a Deus, estou arrupiado. Eu sinto que há uma presença de Deus na tua vida, irmão. Vai lá comprar pão, vai na paz. Ninguém percebeu. Estou lhe dizendo isso. São homens que têm outras ambições. Eles acreditam que Cristo é o Messias, é o Filho de Deus, mas eles têm outras ambições, outros desejos, e eles querem apenas usar o poder do Filho de Deus, a autoridade deste nome que está acima de todo nome, e fazer disso apenas uma ponte para que eles possam alcançar os seus próprios objetivos, dar vazão à sua própria ganância. Sabe, eles foram contaminados por esse vírus. Eles são escravos de Satanás e pregam liberdade, anunciam um falso evangelho, entraram no circo do grande comércio, e a única coisa que eles fazem é vender alguma coisa. A Bíblia diz que lenços e aventais eram levados ao corpo de Paulo, e depois levados às vítimas endemoniadas e de enfermidades, e esse povo era liberto. E isso é verídico, isso é real, e isso pode acontecer. Tudo que ligamos na terra é ligado no céu, isso é um fato, e eu estou dando apenas um exemplo. Mas o que acontece hoje na maioria das igrejas por aí é que isso acabou se tornando um grande comércio, alguma forma para despertar o interesse e a ambição daqueles que desejam um milagre, e então eles não precisam mais de Cristo,
e nem da misericórdia dele, e nem daquilo que afirma a palavra dele, mas eles precisam destas muletas, eles precisam ter alguma coisa na mão, associado a um envelope, associada a uma oferta, eles possam ir lá na frente e pegar aquele cajado, aquele óleo, aquela água, aquele tijolo, aquela pedra, aquela qualquer coisa. Grande comércio. Pastores, líderes, apóstolos, bispos, que jamais fizeram um curso para falso profeta, não se dão conta que se tornaram isso. E se você mostrar na Bíblia o erro que eles estão cometendo, eles vão se enfurecer contra você. E eles vão dizer: se eu estivesse errado, Deus não abençoaria meu ministério dessa maneira. Olha como eu estou grande, olha como eu tenho recursos, olha como eu estou expandindo, eu estou crescendo. É porque Deus está me abençoando. Será? E a minha Bíblia, o que eu faço com ela? Rasgo. E os ensinamentos de Paulo, o que eu faço? Rasgo. E o que Jesus pregou, o que eu faço? Rasgo. Para dizer que você está certo na tua conduta, no tipo de evangelho que você prega, nesse grande comércio no qual você se envolveu, nesse evangelho prostituído, mutilado, água com açúcar, em que ninguém se quebranta, em que não há choro, não há pranto, não há arrependimento, não há reconhecimento de pecado, de iniquidade, de necessidade de mudança. Porque não se prega mais sobre pecado, não se prega mais sobre a realidade do inferno, da condenação eterna e do juízo de Deus. Se prega sobre um novo carro, uma nova casa, uma nova geladeira, um novo emprego, uma empresa, ser bem sucedido, ter o melhor cargo, a melhor função. E essa é a mensagem. E se você começar a pregar outra coisa, você vai notar que as pessoas vão começar a sair e vão procurar outras igrejas, e você começará a ter dificuldades financeiras. Essa mensagem é para você, pastor, amigo, e para você, ovelha, para todos nós. Ouça isso. Deus está nos dando uma oportunidade de refletirmos juntos sobre uma grande realidade que pode mudar a nossa eternidade para sempre. Hoje é dia de se quebrantar, hoje é dia de se arrepender, hoje é dia de mudar a história, aconteça o que acontecer, porque não há nada que tenha maior valor do que a nossa salvação. Não deixe para entender isso diante do trono de Deus. Existem esses homens, e existem aqueles que não têm tanta inteligência, perspicácia, não são grandes comerciantes, são homens simples, de palavra simples. Mas sabe o que acontece? Eu vou lhe dizer agora, preste muita atenção. Uma vez me perguntaram, missionário, qual é a razão? Porque nós vemos muitos desses pastores que nem saíram das fraldas da vida, que não tem mensagem, que não tem palavra, que não tem sangue na veia, que a gente repara que tudo que eles pregam e falam, eles ensaiaram na frente do espelho, que eles se sentam numa salinha lá no fundo da igreja para aprender a dizer aquelas coisas todas. Quem tem discernimento percebe isso. E eu lhe pergunto, missionário, qual é a razão do sucesso dessa gente? Por que é que homens de Deus que pregam a verdade, mensagens que são capazes de transformar não apenas uma vida, mas uma nação inteira, porque eles lutam com tanta dificuldade, atravessam tantas barreiras? Eu disse, meu irmão,
Eu vou lhe dizer. Você pensa estar fazendo uma pergunta difícil, mas é tão fácil responder. A razão do sucesso deles é porque o povo os quer. É como a história do médico e do monstro, do Dr. Hyde e sua criatura esquisita, o seu Frankenstein. Esses são esses falsos profetas que não têm poder de persuasão, que não têm oratória, que não são capacitados nessa influência comercial, que são como papagaios. Eles sentam numa salinha e ensinam eles a repetir aquelas coisas, mas eles fazem sucessos. E eles arrancam 10 mil, 50 mil, 30 mil. Eles arrancam a grana das pessoas. E elas vão lá e dão glória a Deus. Sabe o que eles são? Nada mais são do que o Frankenstein. Eles são o monstro dos doutores Hyde. O povo os quer, o povo os fabrica. Mas, missionário, isso é uma impressão sua, o senhor está nervoso? Não, estou falando o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que virá o tempo, e ele já chegou, em que as pessoas não mais suportarão a sã doutrina de Cristo, mas elas começarão a dar ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, e elas ajuntarão para si, olha o Dr. Hyde, do médico e o monstro. Elas vão fabricar os monstros, elas vão fabricar os seus profetas de quintal, elas ajuntarão para si homens que preguem aquilo que a carne deles quer ouvir. É isso. Eles vão dizer: Deus é isso. Ele quer prosperar vocês. Jesus morreu na cruz para fazer você o mais empresário, mais bem sucedido da cidade, ter o melhor carro, ser o homem e a mulher mais próspera, e todos vocês vão entrar nos céus, porque Ele quer vocês por cima e não por baixo, quer como cabeça e não por cauda. Eles fabricaram esses monstros que mentem para eles. Eles têm necessidade de ouvir a mentira, de serem acalentados e de dizer que nenhum mal virá sobre eles. Eles têm a ferida curada superficialmente. Há um câncer lá dentro, há uma doença maldita comendo a carne deles. E esse profeta, ele apenas coloca um band-aid por cima e diz: isso aqui não é nada, não vai acontecer nada com os seus ossos, com os seus nervos. É um câncer que está lá dentro, mas o band-aid vai resolver. Nenhum mal irá sobre vós. Sabe, eu não estou aqui para te obrigar a entrar no céu. Jesus não fez isso, nenhum dos apóstolos fizeram. Não tenho essa inocência. Mas eu estou aqui fazendo um bem à minha própria alma, pregando a verdade. Porque, como disse Paulo, e hoje eu entendo isso: ai de mim se eu não pregar esse evangelho. Faça o que você quiser da tua alma. Essa aqui é a verdade. Mas eu sei que existem pessoas que estão ludibriadas, e estas podem abrir os olhos, e estas podem sair do meio deles. Como diz a palavra: desperta, povo meu, e sai do meio deles. Não iremos transformá-los. Uma vez um irmão me disse: missionário, eu tenho ouvido suas mensagens, eu estou na igreja tal, o que eu faço? Eu disse: sai de lá. Não adianta você querer mudar a cabeça deles. Eles vão te crucificar em praça pública. Sai de lá. Cuida da tua alma. Eles jamais vão mudar.
Existem muitos interesses por trás disso. Existe muita grana por trás disto. O entendimento está cauterizado, como diz a palavra. Eles cauterizaram a mente e o coração. Não sangra mais. Não entra mais nada. Eles se bitolaram. Sabe, eu vou lhe dizer uma coisa. Quero que você entenda, porque hoje nós vamos encerrar esta série de mensagens que estamos abordando a revelação do capítulo 28 de Ezequiel. Tudo que o homem semear, ele ceifará. Somos livres para fazermos o que você quiser fazer, eu também. Deus nos dá essa liberdade, irmão. Ele deu aos anjos, ao próprio Lúcifer. Temos livre-arbítrio. Eu vou ser franco para você. Não me queira mal. Mas eu quero lhe dizer a verdade. Se você quer o diabo, meu irmão, abrace ele e vá para o inferno. Estou dizendo a verdade. Cada um faz o que quiser. Você é livre. Aqueles anjos que seguiram Lúcifer, aqueles anjos que seguiram esse grande comerciante habilidoso, que vende ambição, ganância, que comercializa jogos de interesse, foram banidos de lá. Fizeram uma decisão, uma escolha. Deus não quer ninguém como ele, por obrigação ou comprado. Não. Há uma igreja nessa terra, a igreja de Jesus. Ela é diferente. Ela é sem mancha, ela é sem mácula, ela é irrepreensível, é um povo santo, é uma nação de sacerdotes. De homens que preferem morrer do que negar a Jesus. De homens cujos olhos se abriram para enxergar a eternidade, a coroa da justiça. Hoje eu vi uma postagem no Facebook, uma frase bonita dizendo: todos vamos morrer, então aproveite sua vida, viva bem, seja feliz, sorria, abrace uns aos outros. E uma mensagem bela. E embaixo eu escrevi: perfeito, porém após a morte, sexo e juízo. Então, além de fazer tudo isso, prepare-se para encontrar-se com o Deus Todo-Poderoso. Porque a morte não é a extinção do ser. Nós viveremos eternamente. Lúcifer viverá eternamente. Todos os demônios, os anjos que caíram com ele, viverão eternamente. Há um lugar preparado para o diabo, para Lúcifer e os anjos caídos. E para todo aquele que não tiver o nome escrito no livro da vida. Esse lugar chama-se o lago de fogo e enxofre, um lugar de tormento, um lugar que Jesus referiu-se a ele dizendo: esse é o lugar onde o bicho não morre e o fogo nunca apaga. É um lugar de pavor, de dor, de sofrimento eterno. Sabe, eu vi essa semana uma imagem chocante. Uma reportagem com um velho, 83 anos, um milionário, que hoje vive sozinho em um apartamento gigantesco, mas é um velho. E a reportagem mostrava suas aventuras de um playboy, cheio de mulheres novinhas, bonitas, loura, morena, preta, japonesa, todo tipo de mulher. O homem era um milionário, os melhores carros, os melhores hotéis, as melhores viagens. E agora ele está sozinho, ele não tem ninguém naquele apartamento enorme. E eu olhei nos olhos daquele velho e eu vi desespero na alma dele. Que tristeza, irmão. O que ele tem, para quem será? Ele gastou a vida dele inteira juntando uma fortuna para quem? Ele desperdiçou a vida dele
O olhar daquele velho é vazio, é um olhar triste, é um olhar solitário, é um olhar de quem sabe que está morrendo, é um olhar de quem estava com câncer. O que é que você tem feito na sua vida, irmão? Em que é que você tem gasto tua vida? Sabe o que a Bíblia diz? Aquele que der um copo de água fresco a um dos meus profetas, este tal receberá galardão de profeta. Isso significa que aquela pessoa que em sua vida, ele abre os seus olhos para a eternidade, para a necessidade de viver uma vida frutífera, de investir, de ajuntar um tesouro no reino dos céus. Esse é um conselho do mestre. Ele diz: ajunteis para vós um tesouro do reino dos céus. Isso é real, isso é verdadeiro. Não adianta ser rico aqui nesse mundo e ser um mendigo nas coisas que são eternas. Quando você semeia no ministério e na vida de profetas de Deus, você está dando condições a esse homem de crescer cada vez mais, de levar mais longe essa palavra. Discirna quem é profeta e quem não é, discirna quem é falso e verdadeiro. Isso faz toda a diferença em tua vida, porque eu vou lhe dizer uma coisa, e escreva isso na tábua do teu coração: quando você participa de alguma forma, quando você investe, quando você dá ofertas, não importa o valor, quando você está alimentando, quando você está colocando lenha na chama do ministério de falsos profetas, você está ajudando, você está contribuindo para que milhares de pessoas venham cair nesse abismo, venham perder a alma, venham ser enganados por ele, porque você está alimentando esse gigante, porque você está contribuindo com as tuas doações, com as tuas ofertas, com o teu dízimo, e colocando mais lenha na brasa do ministério da iniquidade, que perverte o cristianismo, que prostitui a palavra de Deus. Você é tão culpado como eles. Pela tua ambição, você tem colocado lenha nesta fogueira, porque você oferta. Não é por amor ao próximo, não é para ver almas sendo libertas e transformadas. Você oferta movido pela tua ambição de receber 100 vezes mais. Essa é que é a verdade. Assim como alguém vai na esquina jogar no bicho, ou na Mega Sena acumulada, você está vendo uma oportunidade de faturar uma grana, e é só isso, e você está sustentando o ministério da iniquidade. Pare agora. Saia desse lugar, reflita nessas palavras, mude a tua vida, porque a coisa é muito séria, mais séria do que você possa imaginar. O mercado está vazio, seu trabalho já parou, o martelo dos obreiros, o barulho já cessou. Os ceifeiros lá no campo terminaram seu labor. Bem amados, chegamos ao final. Uma série de 3 mensagens, 3 noites. Só Deus sabe as dificuldades que tivemos e o bombardeio que enfrentamos. Mas chegamos ao fim dessas mensagens. Para desespero do capeta, aí está a semente plantada em tua alma, em teu coração. Faça bom proveito, deixe que ela cresça. Ele vem me buscar. ZYH 872